Olá, criptomaníacos! Você tem uma super exposição em altcoins porque você entende que o retorno do Bitcoin é pequeno para te deixar rico. Se o Bitcoin dobrar de preço, né, sair dos 87, for bater lá em 160, 170, eu vou fazer 2 vezes. Então eu preciso me expor a um ativo mais arriscado, uma altcoin, uma meme coin maluca, porque ela pode me dar um retorno muito maior. Não é assim que funciona? E se eu te falasse que existe uma ação da Bolsa Americana que pode dar um retorno igual ou maior do que essas meme coins malucas que você está investido? Que tal 50 vezes de retorno no mesmo período e que o Bitcoin pode fazer 2 vezes? Claro, como sempre, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Isso aqui é fruto de pesquisas ainda preliminares que estou fazendo sobre ativos, mercado tradicional e mercado cripto. Vou deixar aqui embaixo diversos links para vocês também fazerem a própria pesquisa, tá? Porque é o seu dinheiro que está em risco. O meu vai estar em risco aqui e eu não estou nem aí. Agora, o teu aí, tome cuidado, não acredite no que ninguém fala na internet. Faça a sua própria pesquisa. Deixa o like aí embaixo para colaborar com o canal e se inscreve no canal. Estamos batendo 400 mil inscritos, faltam 300 pessoas. Batemos hoje? Espero que sim, né? Se inscreve aí, até porque teremos aí prêmios para inscritos. Já já eu falo sobre isso, ok? Bom, vamos começar com um gráfico semanal do Bitcoin. Vocês já conhecem. Porque, o que eu venho falando para vocês? O preço, ele encontrou a média de 50, a linha verde, assim como em todas essas oportunidades no passado, e a partir daí dispara em direção à linha roxa, o EMA 21, a média de 21 semanas, onde encontra resistência, como é padrão, né? E vem encontrando resistência aqui. Romper esta linha roxa significa explosão de preço para o Bitcoin, como vocês estão vendo em todas as oportunidades. Mas eu encontrei um ativo, uma ação da Bolsa Americana ligada ao Bitcoin que acaba de romper essa mesma linha. Ela está extremamente ligada ao Bitcoin, é uma empresa agora de Bitcoin, e olha só como está o gráfico. Vou abrir meu gráfico aqui onde eu faço trade, né? Como vocês podem ver, eu estou aqui dentro da QuantFury. Por sinal, use a QuantFury para fazer seus trades em ações nos Estados Unidos, ações no Brasil, criptomoedas. Aqui eu estou com o gráfico da MSTR, que é a MicroStrategy, agora chamada de Strategy, né? Mudou de nome. Mas está aqui ainda como MSTR. E vocês percebem que se o Bitcoin caiu 20% em relação ao preço atual, a MSTR, a Strategy, caiu 40%. 39,3% no momento. 40%. O dobro da queda do Bitcoin. E isso é uma grande oportunidade. Notem que nós estamos com o mesmo gráfico, deixa eu tirar aqui a queda, né, de 40%. Notem que nós temos o mesmo gráfico, os mesmos indicadores. Quando o Bitcoin caiu e encontrou suporte na média de 50, adivinhem, a Strategy também fez o mesmo toque na linha verde e voltou a subir para testar a linha roxa, a média de 21. Só que no caso da Strategy, ela rompeu, ela acaba de romper a linha roxa. E como eu falei para vocês, quando isso acontece, como aqui atrás na Strategy, né? Olha só a disparada absurda de preço na ação da Strategy, que é o mesmo efeito que acontece com o BTC. Então nós já temos esse rompimento na Strategy. Isso por si só já é muito positivo. Já indica pra gente que existe uma tendência das ações da Strategy dispararem. Caiu 40% e pode recuperar esses 40%. Ok, mas 40% não são 40 vezes, ou 49 vezes, como aparece na capa do vídeo. Então, apesar de muito bom, ainda não é isso. Mas foi isso que me fez pesquisar sobre as ações da Strategy. Porque, se já rompeu, será que ela tem grande potencial de valorização? E a descoberta foi fascinante. Tudo começou com essa postagem no Twitter que resume a situação da empresa Strategy na Bolsa. Aqui ele fala sobre os earnings de 2024, os ganhos de 2024 da empresa e fazendo uma análise price to earning, ou seja, o valor da empresa em comparação aos ganhos que ela proporciona, né? Tem a ação da Strategy e os ganhos dessa ação. Comparado com os ganhos de 2024, nós temos 7 vezes de múltiplo para a Strategy, enquanto o S&P 500, a Bolsa Americana, está com uma média de 28 vezes. Portanto, vocês percebam que existe aqui uma grande diferença, né, entre a Strategy e a Bolsa Americana, o que indica para a gente um grande desconto na ação da Strategy pela performance que ela vem tendo.
Portanto, o price to earning da Strategy está aqui, né? A gente está vendo aqui 0, 10, ela está em 7, e o preço atual da ação da Strategy está abaixo de 340 no momento, abaixo de 340 dólares, né? E a gente tem aqui a frase que o Michael Saylor falou lá no final do ano passado. Se você espera de 30% a 50% de retorno no Bitcoin, ou seja, de crescimento no preço do Bitcoin, então seria razoável uma multiplicação de 30 a 50 vezes para esse múltiplo que hoje está em 7 vezes. Isso aqui me assustou. Eu falei, como que uma subida de 30% a 50% do BTC pode gerar uma multiplicação, um múltiplo de 30 vezes a 50 vezes para a Strategy? Colocaria ela aqui, ó, tá vendo? Entre esse patamar aqui, 30 e 50, né? Ou seja, o preço da ação ficaria entre 1.400 dólares e 2.400 dólares. Então, lembrando, ela está em 340 dólares hoje. Como que isso seria possível? Por onde começar? Eu pensei, primeiro vamos analisar como está a Strategy em comparação às 7 grandes ações de tecnologia dos Estados Unidos, né? As 7 magníficas. E aí está o gráfico de retorno de um ano. Vocês percebem que existe algum pozinho mágico na Strategy que faz com que ela tenha um retorno muito acima das outras ações. Ela teve um retorno de 165%, Nvidia 61%, Tesla 45%, Meta 38%, Apple 33%, Google 25%, Amazon 22% e Microsoft menos 3%. Aí você fala, claro, ela tem Bitcoin. E é culpa do Bitcoin. É por isso que ela tem um retorno tão maior. Então eu falei, vamos comparar com o retorno do Bitcoin. E aí eu peguei desde que ela adotou o Bitcoin. Por isso que aqui é BSE, Bitcoin Standard Era, né? A era do padrão Bitcoin na MicroStrategy começou em 2020, em agosto de 2020. De lá para cá, ela teve 2.221% de retorno, tá? E se vamos ver o BTC aqui, no mesmo período, com 631%. Como que essa ação está com retorno tão acima do próprio Bitcoin? Se foi o Bitcoin que trouxe retorno para essa empresa. Não parece ter algo estranho? Não pode ser somente o Bitcoin. Parece que ela está alavancada em Bitcoin. E é exatamente isso. Ela vem gerando ali uma espécie de dívida, né? Na hora que troca ações da empresa, dilui ações da empresa com entrada de Bitcoin. Então, a quantidade de Bitcoins por ação, ela vem aumentando absurdamente, fazendo com que cada aumento no BTC funcione como uma espécie de foguete para a ação da Strategy. Não sobe de 1 para 1. Portanto, com as compras frequentes da Strategy, cada ação, a cada dia que passa, carrega uma quantia maior de Bitcoins. Essa é a grande mágica. É uma espécie de alavancagem das ações da Strategy que geram, portanto, um retorno para a empresa, um retorno para as ações maior do que o próprio retorno do BTC. E aqui está a chave para a gente conseguir um retorno maior, caso a gente acredite que o Bitcoin vai subir de preço, que é a minha crença para esse ano 2025. Eu espero, né, baseado em toda a análise histórica, que o Bitcoin não tenha atingido seu topo, que o topo será 150, 200 mil dólares. E é justamente isso que eu encontrei numa próxima análise. Já existem modelos para prever essa valorização da ação da Strategy quando o BTC sobe. O modelo mais interessante que eu encontrei foi esse aqui. Vocês estão vendo aqui um modelo 3D com os dados atuais da ação, né, que são essas bolinhas na cor laranja, e os dados de previsão de preço para a ação conforme o preço do Bitcoin sobe ou desce, vocês estão vendo aqui, né? Então, neste eixo nós temos o preço do Bitcoin, neste eixo nós temos o valor do Bitcoin por ação e neste eixo aqui nós temos o preço da MSTR, o preço da ação. Né? Então tem um modelo 3D aqui com todas as informações lançadas, mas resumidamente, vou traduzir para vocês o post, né? Qual será o preço da ação da Strategy com o Bitcoin em 150 mil dólares? Exatamente o ponto que eu espero para começar a vender meus Bitcoins, né? Converter Bitcoin para o USDT. 2.720 dólares. Lembrando que hoje, né, a ação da Strategy está em 330 dólares. Portanto, vamos pegar aqui a calculadora, se a Strategy não comprar mais nenhum Bitcoin,
a gente poderia esperar uma multiplicação, 2.720, né? Divididos pelo preço atual, $330, uma multiplicação de 8 vezes na ação da Strategy, tá? 8 vezes, que já é muito acima do que o BTC vai performar. Já seria aqui um retorno que muitos de vocês estão buscando em altcoins e que não precisa se expor ao nível de risco que tem uma altcoin. Mas não para por aí. E se o BTC atingir $200 mil e a MSTR aumentar seu BTC por ação em 1,5 vezes, em 50%, que é o normal. Como a Strategy continua comprando Bitcoin toda semana, seria normal que quando o BTC atingisse $200 mil, né, caso atinja esse valor, a Strategy já tivesse aí diluído mais as suas ações com BTC, correto? Neste cenário aqui, a previsão do modelo é de $16.271 por ação. Então, se a gente pegar 16.271 divididos pelo preço atual de 330, nós estamos falando de 49 vezes o valor atual da ação da Strategy. Tudo devido a esse efeito multiplicador, essa alavancagem da Strategy, onde a cada subida do Bitcoin, a multiplicação para a Strategy é muito maior. Portanto, quanto mais o Bitcoin expande, mais a ação dispara. Seria surreal, tá? Eu acho que isso aqui não deve ser o que a gente está buscando. A gente deveria buscar esses $2.720, que está em linha com aquele número que eu mostrei para vocês do próprio Michael Saylor. Vocês lembram? Nesse estudo aqui, o que o Saylor falou? Esperar de 30 a 50 vezes de múltiplo de crescimento para a empresa, que colocaria a gente entre 1.400 e 2.400 por ação. Portanto, esse modelo aqui, ele está alinhado na hora que ele fala 2.700 por ação. Ele está muito próximo disso, supondo que o Bitcoin suba para 150 mil, que é mais do que os 30 a 50% que o Michael Saylor disse. 150 mil, a gente está falando de praticamente dobrar o preço do Bitcoin em relação a hoje. É mais do que a previsão do Saylor lá atrás para a ação da Strategy. Portanto, faz sentido esses $2.700. Está batendo, é até conservador em relação ao que o Saylor estava falando. Faz muito sentido esse retorno de 8 vezes. Mas é claro, se o Bitcoin bater 200 mil e a Strategy continuar comprando, teremos mais de 8 vezes. 16 vezes, 20 vezes, não sei. Mas vai ser um múltiplo muito maior, um retorno muito maior para a gente se estivermos investidos em Strategy e se o preço do BTC subir. Eu vou deixar o link para esse modelo aqui embaixo porque tem a fórmula. Você pode fazer o cálculo por conta própria. Inclusive, ele traz aqui qual é o R2, né? Qual é a correlação entre o modelo e os dados atuais da Strategy. Está em 95,5%, tá? Então, é uma correlação muito forte em relação a esse modelo. Ele traz toda a fórmula que vocês estão vendo, tá? A fórmula para calcular o modelo. Você pode tirar suas próprias conclusões em relação a isso. E depois ele mostra aqui no final como essa estratégia da Strategy de começar a, digamos, se endividar em Bitcoin acelerou o crescimento da ação, né? Ele dividiu em 3 eras aqui da MicroStrategy com o Bitcoin. Uma primeira era onde você vê que a variação no preço da ação era mais lenta. Uma segunda era onde já começa a acelerar, porque a Strategy começa a ter mais Bitcoin por ação. E agora essa terceira era, essa era laranja aqui, onde estão vendo o preço da ação disparar, justamente porque as ações estão muito diluídas em relação à quantidade de BTC que a empresa possui. Aí, um crescimento que subia assim na primeira era e assim na segunda era, está subindo assim na terceira era. Essa é a grande pegada caso a Strategy esteja fazendo a aposta correta, ou seja, apostando num ativo que vai subir ao longo do ano, que é justamente o que eu acho. O Bitcoin tende a subir. Se eles acertarem isso, tende a ter uma multiplicação. Isso sem falar, obviamente, da Strategy, do Michael Saylor, está ligado agora ao governo do Donald Trump, que pode favorecer a empresa dele. Isso nem está sendo considerado. Estamos falando somente de dados, de números. Agora, eu não sou matemático para verificar a fundo o modelo utilizado, né? Verificar ali as fórmulas, todas as variações, e identificar se isso está correto ou não, e nem para identificar se o Michael Saylor também fez essa análise de forma correta. O engraçado é que as duas coisas estão batendo. Parece fazer sentido. Conto com vocês aí, matemáticos, seguidores do canal, para colocarem nos comentários o que vocês acham em relação a esse modelo preditivo. Agora, o que eu vou fazer? Começar a me expor em Strategy, em ações da Strategy a partir de agora. Como eu falei, ela está 40% abaixo do topo, enquanto o Bitcoin está 20% abaixo do topo. Então ela está com uma queda maior do que o próprio Bitcoin
e já rompeu a média de 21, o EMA 21, ao contrário do Bitcoin que ainda não rompeu. A minha visão em análise técnica é que ela já está mais propensa a uma explosão do que o próprio Bitcoin. Mas claro, as duas coisas estão conectadas. Se o Bitcoin não romper essa média, a tendência é que ele volte a cair, e isso também puxa a strategy, a tendência da strategy voltar para baixo do EMA 21, criando ali um falso rompimento. Mas como eu espero que esse rompimento vá acontecer também no Bitcoin, isso deve gerar uma explosão no preço da ação da strategy, e eu vou me expor também, apesar de eu não estar investido em mercado de ações, eu não invisto em ações, especificamente na ação da strategy, eu vou investir, tá? Eu acredito que esse potencial faça sentido, tanto graficamente, quanto por esses modelos de previsão de preço que me parecem fazer muito sentido e estão alinhados com a própria visão do Michael Saylor. Lembrando que se você quiser comprar ações da strategy no Brasil, é possível, inclusive sem pagar taxa, tá? A nossa parceira, a Quant Fury, te permite fazer compra de ações da Bolsa Americana, incluindo a MSTR, que é a strategy. Então corre aqui na descrição ou no QR Code, baixa aqui o aplicativo da Quant Fury e faça a sua compra de MSTR, se tiver interesse, né? Novamente, faça a sua própria pesquisa, porque eu tenho condição de entrar num risco aqui, se der problema, ok. Agora, no seu caso, eu não conheço. Faça a sua própria pesquisa. Agora, como manter vocês atualizados diariamente em relação à strategy, em relação a Bitcoin, em relação ao mercado cripto? Bom, como eu falei, estamos quase batendo 400 mil inscritos e no mês que vem nós temos o aniversário da Criptomaníacos. Então, 2 eventos grandes, 400 mil inscritos e aniversário, e eu pensei, por que não dar uma condição especial para quem fizer parte da nossa comunidade? Isso mesmo. Se você fizer parte da comunidade da Criptomaníacos no WhatsApp, de graça, não paga nada, eu vou dar condições exclusivas para quem fizer parte desse grupo. Lançamos um curso, lançamos um produto. Quem estiver no grupo vai ter desconto, por exemplo, né? Além disso, você tem acesso a informações exclusivas desse grupo de atualização de mercado, como, por exemplo, essa questão da strategy. Não custa nada, tá de graça, e eu espero que isso retribua uma pequena parte disso que vocês fazem pelo canal. A gente está batendo 400 mil inscritos por causa de vocês. Então, lembre-se de entrar aqui no grupo de WhatsApp de graça, também está na descrição ou no primeiro comentário. Obrigado, pessoal. Agora, para toda essa estratégia funcionar, nós precisamos, primeiro, que o Bitcoin suba. E a sua pergunta é, será que ele vai subir? Não dá para saber, mas eu tenho aqui uma sugestão, e ela é sim. Baseada nesse gráfico que vocês estão vendo na tela, esse gráfico, a linha preta aqui, é o Dollar Index, ou seja, o índice dólar. É o valor do dólar no mercado, tá? E vocês estão percebendo que o dólar está desabando recentemente, né? O círculo verde está mostrando ele cruzando uma linha vermelha. Esta linha vermelha é a média de 200 dias do índice dólar. Ela veio subindo, né? O preço do dólar veio subindo no mercado e agora o dólar desabou e está quase cruzando a média de 200 dias para baixo. E isso aqui é muito importante. De 2015 para cá, esse evento aconteceu 41 vezes, tá? 41 vezes que a linha preta foi para baixo da linha vermelha. E o engraçado aqui é que o Bitcoin teve valorização em 98% das vezes. 98% das vezes que isso ocorreu, numa janela de 9 meses, tá? Então, acontece esse cruzamento, 9 meses depois dele acontecer, você verifica o preço do Bitcoin e 98% das vezes o Bitcoin valorizou. E valorizou quanto? O mínimo foi 24% de ganho. Mínimo, tá? Mínimo. A mediana foi 162% de valorização. Resumidamente, isso nos dá 90% de probabilidade do Bitcoin fechar o ano acima de 125 mil dólares. 90% de probabilidade. Tá? Pode ser muito acima disso, pode ser 250 mil dólares, pode ser 300 mil dólares, mas pelo menos acima de 125 mil dólares, 90% de probabilidade, seguindo aqui o histórico do dólar. Ou seja, pelo menos aquela expectativa do Michael Saylor de subir ali 50% para o Bitcoin, a gente tem quase garantia disso. Mas pode ser muito acima disso. Pode ser 150 mil dólares, pode ser 200 mil dólares, e a gente viu o efeito que isso tem no preço das ações da strategy. Isso fecha, portanto, a análise desse vídeo, do porquê eu vou me expor a ações da strategy. Eu espero que vocês tenham gostado dessa estratégia, que ela é complexa,
né? Ela demanda uma certa noção de matemática, de estatística, de probabilidade, mas eu achei muito interessante. Eu gostei aqui do risco-retorno dessa ação. Agora, qual o risco? E o risco explica por que essa estratégia não vai funcionar para sempre. A strategy não terá retorno superior ao Bitcoin para sempre. Ela tem hoje, enquanto ela é uma jabuticaba mundial, ou seja, só ela tem essa estratégia montada dentro da Bolsa Americana, já de forma estabelecida, né? De uma forma que diluiu completamente as ações. Outras empresas que têm Bitcoin não possuem nesse nível da strategy, né? Não tem esse Bitcoin por ação do tamanho que a strategy tem. Mas futuramente outras empresas vão copiar a estratégia e terão algo similar. Então a gente terá concorrência para a ação da strategy. Ao contrário do Bitcoin, que é um bicho separado do mercado, é uma coisa única, a strategy não será. Ela ainda é. E aí está o risco, né? Será que não vai surgir alguma coisa semelhante no meio do caminho e destruir essa valorização? Não sabemos. Eu acho pouco provável de acontecer ainda no ano de 2025, por isso que eu estou apostando. Mas para longo prazo, eu estou falando aqui de 5, 10 anos, o Bitcoin terá retorno superior à da strategy, na minha opinião. Então a strategy não é superior ao Bitcoin. É superior, talvez, no ano de 2025, e por isso vale a pena usar ali parte do seu capital para fazer essa aposta. Mas da mesma forma que ela tem potencial de retorno superior, eu também vejo como um risco maior, até porque você está colocando seu dinheiro na mão de terceiros, o que é contra a ideia do Bitcoin. Então não faça isso com todo o seu dinheiro. Claro, talvez seja mais seguro fazer isso do que comprar meme coin. Mas não é mais seguro do que você investir somente em Bitcoin. É uma alternativa para você que pensava em investir na Bolsa Brasileira, ou mesmo na Bolsa Americana, ou em altcoins. Mas não é uma alternativa que substitua o Bitcoin. O Bitcoin é e continuará sendo o melhor ativo do mundo. Lembrando novamente, todos os links na descrição, esperamos vocês lá no WhatsApp. De graça. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.